paz do Senhor Jesus, espero que estejam bem. Hoje o estudo é relativo ao Vale de Ossos Secos, presente em Ezequiel 37. Eu vou ler do versículo 1 ao 11. E assim está escrito em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estenderam-se peles sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, como se ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então o estudo bíblico de nós hoje será em torno desses versículos, do 1 ao 11. O contexto histórico em que Israel se encontrava era em exílio na Babilônia. Foram levados e exilados por esse povo. E o profeta Ezequiel teve uma grande visão em relação ao povo de Israel, que é esse vale de ossos secos. Eu vou começar ali pelos versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, assim, a mão do Senhor nos conduz, porque às vezes a gente quer chegar a algum lugar sozinho, mas é tudo por Deus, né? A gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus. E aqui diz que ele colocou Ezequiel num vale cheio de ossos secos, porque nem sempre são flores e felicidade. Muitas vezes a gente passa por vales e situações que nós esperamos que melhorem, mas às vezes a gente não coloca tudo na mão de Deus para melhorar. Às vezes a gente quer ir por nossa conta. O Vale de Ossos Secos mostra como Ezequiel estava em meio a um lugar, eu imagino na minha cabeça, que não era uma visão bonita. Devia ser assombrosa, assustadora. Aquele lugar fundo, com vários ossos. Ele deve ter sentido medo, ele deve ter sentido assustado. Mas Deus leva a gente a lugares que às vezes a gente não entende o porquê, e a gente pergunta o porquê. Ali no versículo 2, diz que ele fez o profeta Ezequiel andar sobre esses ossos. Então, assim, às vezes Deus mostra toda uma situação pra gente, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo. A gente só quer sair dali. Mas às vezes a gente tem que parar, refletir, olhar e falar: se Deus quer que eu esteja aqui agora, nesse momento, nessa situação, tem algum motivo. No
versículo 3, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então, assim, Ezequiel, mesmo ali em meio a um vale de ossos secos, sequíssimos, aliás, quer dizer que não havia vida neles, né? Não havia carne, não havia nada, só ossos mesmo, ossos e poeira. Então ele não questionou, ele falou, ele poderia dizer: não vai ter vida aqui, só tem osso, só tem tristeza, só tem morte, né? Mas ele disse: não, Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, assim, a questão de profetizar, as palavras têm poder, e ainda mais poder quando são guiadas por nosso Deus, porque o Senhor é o que sabe de tudo, o Senhor é aquele que nos guia, e quando a gente é boca do Senhor, quando a gente usa as palavras para abençoar, para profetizar, o Senhor é que sabe de tudo. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei em vós espírito e vivereis. Então, onde havia morte, Deus pode trazer vida, Deus pode trazer restauração, certo? Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele traz vida quando quer, Ele revive. E muitas vezes pessoas em depressão, por exemplo, eu já vi isso muito, e eu passei por isso muito, que enxerga tudo cinza, tudo triste, tudo infeliz, e quando está bem, é tudo vívido, tudo colorido. E Deus é do mesmo jeito. Estar com Ele é tudo tão brilhante, tudo tão vívido mesmo. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E aqui está uma questão: Deus não faz nada errado. Ali eu imagino que cada osso, cada nervo, cada junta, tudo perfeitamente se juntou. Porque Deus é perfeito, e Ele faz as coisas de modo perfeito. Então, assim, às vezes a gente tá no vale, tá com medo, tá triste, tá infeliz, mas Deus tá trabalhando para tudo fazer as coisas de forma correta, porque a gente não enxerga o que tá acontecendo, mas às vezes tá tudo se unindo corretamente para nossa evolução. Eu olhei e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para viverem. Então ali, ele juntou tudo, certo? Carne, osso, nervo, fibras, mas não tinha vida ainda. E precisava de uma palavra. E às vezes a gente precisa de uma palavra de Deus para reviver, para respirar, para crescer, para se alertar, para tirar as vendas dos olhos. E assim foi com o profeta Ezequiel. Ele deu uma palavra guiada pelo Senhor para que aquelas pessoas ali se tivessem um rebuliço e vivessem. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles,
e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. E a partir do momento que Deus nos dá vida, nós não temos que ficar no pó, nós temos que levantar a cabeça e nos tornar o exército do Senhor, levar a palavra, guiar pessoas, ajudar pessoas que estão sem vida, para que elas conheçam o amor do Senhor. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disseram, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que disseram, nossos ossos secaram, pecaram a nossa esperança, nós estamos cortados. Então, assim, são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel que estava ali em exílio na Babilônia, preso, sem vida, sem esperança, ia se erguer, porque Deus não desampara um filho seu. Deus coloca pessoas que estão no pó, mortas, sem esperança, como um grande exército. E eu acho que nós também somos o exército do Senhor. Nós somos guerreiros e guerreiras. Como em Efésios, temos que vestir a armadura do Senhor e nos capacitar, porque não é apenas seguir sem destino. Nós temos que nos capacitar, nos erguer e bradar com o Senhor, porque o Senhor é quem nos guia. Amém. Esse foi o estudo de hoje. Obrigada pela atenção.